Senhoras e senhores deputados, quero dizer, senhor presidente, que considerei um início de ousadia Vossa Excelência ao me chamar para ocupar a tribuna, assumir a dúvida sobre a minha presença. Mas, senhor presidente, e falo isso com muita alegria, para pelo menos demonstrar a intimidade que tenho com Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estive, senhor presidente, conversando no dia de hoje com um servidor dedicado, um servidor público do Instituto de Pesos e Medidas. Um servidor dedicado, já com muito tempo de serviço, mas um servidor que manifestou uma grande apreensão, porque lá no Instituto de Pesos e Medidas, um importante órgão que dá uma contribuição expressiva, pode-se dizer, na defesa do consumidor, um instituto que procura proteger a cidadania em vários aspectos do consumo. E esse servidor manifestou também uma certa angústia. Na verdade, uma angústia que encontra eco em todos os servidores do IPEM. Porque depois de muitos anos, uma luta grande, muito grande, por um plano de cargos, carreiras e salários. Aliás, aquilo que está na Constituição. Servidor público concursado, com plano de cargos, carreiras e salários. Depois de muita luta na defesa do plano, os servidores do IPEM foram surpreendidos com a mensagem encaminhada a esta casa, em junho último, quando o plano não contemplava os servidores do IPEM, os atuais servidores. O plano se destinava praticamente a futuros servidores. Os servidores que estão atuando no IPEM ficariam à deriva num quadro complementar ou suplementar, sem qualquer consideração, sem qualquer atenção. E aí ficou a surpresa. Como poderia alguém que dirigia há tantos anos o IPEM aceitar ou até contribuir para a elaboração de um plano, de um PCCS, que não contemplava as aspirações dos próprios servidores que por ele lutaram. Me lembro, senhor presidente, que à frente da Comissão do Trabalho, depois de uma interlocução com os servidores do Instituto de Pesos e Medidas, não só realizei nesta casa uma audiência pública, como também fiz uma visita ao Instituto e lá recebi da presidente do Instituto à época a afirmação de que submeteria à apreciação dos servidores, antes do encaminhamento à CEPLAG, o anteprojeto de plano, o que não aconteceu. Tomei conhecimento também de algo que chega a ser até desumano.
o IPEM oferecia aos servidores, ou oferece, um plano de saúde. Plano de saúde que os servidores pagam. Mas os servidores aposentados, deles, era cobrado um valor muito maior. E os aposentados, por força da natureza humana, são aqueles que mais adoecem. Exatamente para eles, o plano impunha uma contribuição, um pagamento maior. Me disse a presidente que o plano era praticamente patrocinado pelo Inmetro, que o Inmetro é que dava a contribuição, ou a contrapartida, e que ela própria veria, junto ao Inmetro, a possibilidade de dar um tratamento igualitário aos aposentados. O que não aconteceu, sem que houvesse qualquer explicação. Quando nesta casa apreciávamos o plano, após a constatação de que o plano se destinava aos futuros servidores, num desprezo muito grande aos atuais, naturalmente, que fizemos as necessárias objeções e alcançando o convencimento de que aquele plano não poderia ser apreciado. Os servidores disseram: é melhor não ter ainda o plano do que concordar com esse que foi enviado, porque não era um plano para os servidores. Então, senhor presidente, a mensagem está aí. Nós vamos ter daqui a alguns dias as eleições, mas vamos acreditar que, passada a eleição, o Poder Executivo possa encaminhar a esta casa um plano de cargos, carreiras e salários para os servidores do IPEM, contemplando os atuais servidores. A partir dos atuais servidores, que não haja quadro diferenciado, que os atuais servidores integrem o quadro inicial e que os futuros servidores do IPEM, ingressando através de concurso, possam dar continuidade às tarefas que cabem ao Instituto de Pesos e Medidas. Então, venho a esta tribuna para dizer que os servidores do IPEM estão atentos, estão acompanhando, não aceitam o plano nos termos em que o plano foi encaminhado a esta casa, mas dizer, acima de tudo, da minha solidariedade. Os servidores do IPEM merecem ser respeitados, merecem ser contemplados, merecem conquistar um plano de cargos, carreiras e salários, um plano compatível com a importância do Inmetro e com a dedicação daqueles servidores. Portanto, senhor presidente, o Instituto de Pesos e Medidas, pelos relevantes serviços que presta ao povo do Estado do Rio de Janeiro, precisa homenagear inicialmente os seus próprios servidores. Parabéns, portanto, a minha solidariedade aos servidores do Instituto de Pesos e Medidas.